Bom dia, irmãos. Vamos abrir lá em Josué, livro de Josué, capítulo 5. Diz no versículo, capítulo 5, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos do deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circundaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No versículo 12, diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Irmãos, Josué tem 24 capítulos. Os 5 primeiros, eles entram na terra. Depois do capítulo 6 até o capítulo 12, eles vão conquistar a terra. Depois do 13 até 21, 22, eles vão fazer a distribuição da terra. E 23 e 24 é quando Josué reúne o povo e renova a aliança. Eu queria estudar um pouquinho com vocês hoje, rapidamente o capítulo 5, mas eu queria fazer uma retrospectiva. Primeiro capítulo de Josué é um capítulo de encorajamento. Deus fala a Josué e anima Josué. Isso vai versos de 1 a 9. Depois, na segunda parte do capítulo 1, Josué então anima os líderes. Se você pegar aí do versículo 10, até o versículo 15, você vai ver, primeiro, Deus encoraja Josué, Josué encoraja os líderes, e agora o povo dá uma resposta para Josué. Lê comigo aí, versículo 16 a 18 do capítulo 1. O que diz? Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi
todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenaste será morto. Tão somente ser forte e... Então, é muito bom a gente ver esse capítulo primeiro, Deus encorajando. Depois Josué encoraja o povo, e agora o povo dá também uma moral para Josué. Tá certo? De vez em quando você manda uma mensagem para mim também, me encorajando, tá? Porque o povo aqui falou assim, não, também assim como nós obedecemos, vamos obedecer você, nós estamos juntos, e aquele que desobedecer vai ser morto. Exagerou também, né? Mas não precisava disso. Mas isso é muito importante, irmãos, porque na igreja nós precisamos encorajar uns aos outros. E todo domingo que você vem aqui, eu passo a semana pensando, orando, vendo que eu vou pregar para encorajar vocês, para botar vocês para frente, e tal. De vez em quando vocês se lembram também de mim, tá? Vou ligar lá para o pastor, tá? Ô, pastor, tem uns irmãos que encorajam aí, traz bolo, traz cocada. É uma benção. Então, o capítulo 1 começa com encorajamento. Capítulo 2 foi a história daquela prostituta que tinha a Casa da Luz Vermelha lá em Jericó, e os espias que foram enviados se refugiaram lá. E ela creu em Deus. E ela passou a fazer parte do hall da fama lá dos heróis da fé, e foi também entrar na genealogia de Jesus. Uma prostituta. Então, tem crente que se acha chique hoje aí. Eu sei o que você fez no verão passado. Certo? Tem uns crentes que hoje são santos assim, parece que nunca pecaram na vida. Cobra dos jovens, dos adolescentes. Calma, irmão. Eu conheço o seu passado. Seja mais exigente com você mesmo do que com o outro. Então, a história de uma fé, da conversão individual, a fé de uma mulher que se salvou e salvou também a sua família. O capítulo 3 é não mais a fé individual, mas a fé coletiva. Eu preguei aqui, no primeiro sermão, mostrando aqui que sob a liderança de Josué e seguindo a direção da arca, o povo vai atravessar o rio. Eu fui estudar esse negócio, irmãos, porque o rio aí, eu já fui várias vezes lá em Israel, e eu acho o Rio Jordão meio fraquinho, sabe? Não é essa... Mas aí eu fui pesquisar, e tem gente que tem... Parece que tinha Google na época, que eles descrevem o rio, e fala-se aqui em pelo menos, acho que de 3 a 5 quilômetros. Só que o rio estava cheio. Porque era período, se você observar aí, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Você imagine aqui, né, milhões de pessoas aqui, né, criança, idoso, bicho, como é que atravessa? Não tem barca, não tem... Então tinha que ser a pé enxuto mesmo. Não dava para nadar. Né? Você sabe que nadar em rio é diferente. Ele vem na correnteza, você precisa ser bom para nadar em rio. Né? Então não tinha como. Teve que fazer esse milagre aqui. Né? Até mesmo para mostrar para essa geração, que não havia passado a pé enxuto, que Deus continuava sendo o mesmo. E que Deus ia honrar. Né? Ia honrar. Vocês querem que eu pregue o sermão das... Não, né? Já ouviram, né? Josué 3. Josué 4 é justamente essas 12 pedras que são tiradas do meio do Jordão, e eles vão fazer 2 pilhas como memoriais. Um especificamente para o povo de Deus e outro especificamente para dar testemunho também para os ímpios.
O capítulo 5 é a preparação espiritual, porque no capítulo 6 vai ter a destruição de Jericó. Então o capítulo 5 é um capítulo assim de preparação espiritual. Preparação espiritual. Tem muita gente aqui que veio de igreja batista, de igreja da Assembleia de Deus, de outras denominações. Tem aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Nós, presbiterianos, nós somos aliancistas. O que significa isso? Significa que nós cremos que só é possível se relacionar com Deus através da aliança. A primeira aliança que foi feita por Deus conosco foi lá com Adão, antes do pecado. Essa aliança é chamada aliança das obras. Aliança das obras. Ele diz, no dia que dele comeres, certamente morrerás. Então, a vida eterna, a perpetuidade da condição de Adão perfeito, estava relacionada à sua obediência. Ele tinha o livre-arbítrio ainda, espiritual, porque ele não tinha sido alcançado pelo pecado. Por isso que Paulo vai chamar de o primeiro Adão. E o segundo Adão é Cristo. E por causa do pecado de Adão, ele sendo o cabeça da raça, todos pecaram. Aí, Deus resolve, a partir da queda do homem, revelar a chamada aliança da graça. E essa aliança está lá, protótipo dela em Gênesis 3,15. Ele fala que o descendente da mulher, que é Cristo, esmagará a cabeça da serpente. Então, ele já pré-anuncia ali o evangelho da graça. E o que é o evangelho da graça? O evangelho da graça é que Deus vai salvar a mim e a você de forma unilateral. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Lembra da pergunta que Pedro era muito interesseiro. Jesus diz, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lembra disso? Porque Pedro estava pensando, nós deixamos tudo para te seguir, agora nós vamos morrer duro. E Jesus responde, Pedro, quem pode ser salvo? Ele diz, para o homem isso é o quê? Impossível. Então, a aliança da graça, ela se divide em duas partes. A parte preparatória e a parte conclusiva. Qual é a parte preparatória? Por que a sua Bíblia está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento? Porque a aliança da graça, ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou Antiga Aliança e Nova Aliança. Antigo do Pacto ou Novo Pacto. A aliança do Antigo Testamento foi feita com Moisés. Lembra disso? Lá no Monte Sinai. Tirou o povo do Egito. Fez a aliança, deu a lei e diz agora vocês vão cumprir a lei. Quem cumprir a lei será salvo. Mas a Bíblia diz que ninguém pode cumprir a lei. Então, qual era o propósito de Deus ao estabelecer a antiga aliança? Era revelar o nosso pecado. A lei não salva, a lei não justifica. Ninguém cumpre a lei. Pela lei, todos nós estamos condenados. Vocês estão entendendo ou não? Vamos lá em Romanos 3, quando fala da depravação total do homem.
Romanos 3, 19 a 20, o que é que diz? Diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável, visto que ninguém será, em razão de que pela lei ninguém cumpre a lei, nem vai cumprir. Tem uns caras que são aí da Adventista que acham que guarda o sábado. Mentiroso. Se ele tiver que vir para a igreja de ônibus, ele já está quebrando a lei. Se ele for comer fora, ele já está quebrando a lei. Porque o sábado era o descanso. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso agora não. Meus amigos adventistas, tudo bem, aí somos amigos, tá? É. Então, qual é o propósito da lei? Da antiga aliança? É mostrar que o homem é pecador. E na condição de pecador, ele não pode produzir a sua salvação. Isso é algo preparatório para que venha quem? Jesus. Veja lá, por favor, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 17. João 1:17. O que é que diz? Pronto. A graça veio através de quem? Por meio de Jesus. E essa graça, ela é tão abençoadora que é por causa da graça que os crentes do Antigo Testamento foram redimidos. Eles foram redimidos pelo sangue de Jesus. Tá certo? Então, veja bem. A aliança da graça, ela está dividida em antiga aliança, nova aliança. Na antiga aliança, mostra a doença, o pecado. Na nova aliança, mostra o remédio, que é a graça, em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, para que eu e você, nós estivéssemos convertidos hoje, nós não fizemos nada. A fé que você tem, que eu tenho, a fé salvadora, foi presente de Deus. Foi o Espírito Santo que me convenceu do meu pecado. Foi o Espírito Santo que convenceu você do seu pecado. Foi o Espírito Santo que mostrou para você que a justiça de Cristo pode cobrir você e você pode receber, através do sacrifício de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados. Tudo pela graça. Amém? Tudo pela graça. Reuniram uma vez, num concílio na Europa, para discutir as religiões, e perguntaram por que o cristianismo se acha superior a outras religiões. E aí, C.S. Lewis respondeu, nós não achamos superiores do que ninguém. A única coisa que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é que só a graça se encontra no cristianismo. Nas outras religiões, são religiões que são tentativas humanas de querer agradar a Deus e promover a salvação pelas obras. Até a Igreja Católica, no Concílio de Trento, num movimento de contra-reforma, para querer destruir os princípios da reforma, diz, não, a justificação não é pela fé, não. A justificação é pela fé e pelas obras. E a Igreja Católica criou uma doutrina da salvação, uma soteriologia que se chama sinergismo, que é, você é salvo, mas você só é salvo, né, pela fé e pelas obras.
Mas nós, reformados, somos monergistas. O que significa isso? Salvação pela fé. Mas a fé verdadeira, ela produz obras. A fé sem obras é morta. Mas para nossa salvação é pela graça. É pela graça. Nós não temos justiça própria para receber nada de Deus. Nada. A não ser misericórdia e graça. Vocês entenderam direitinho? Então, baixa a bola, que você está salvo. Né? Tem uns crentes que se acham melhor do que outros crentes. Tem ou não tem? Eu mesmo me acho. Quando a gente ajoelha para orar, a gente, Senhor, eu sou um pecador desgraçado, você quem? Aí termina de orar, o irmão diz, pecador, como é que vai dizer? Eu sou, mas você também é. Eu falo, mas você não, diante de Deus, você não... Assim? Então, Jesus contou aquela parábola lá do publicano e do fariseu, justamente para tirar isso de nós. A gente achar que nós somos superiores, melhores, porque nós temos uma performance religiosa, espiritual, como o glorioso publicano que dizia que jejuava 3 vezes por semana, que era dizimista fiel, e aí batia no peito. Ele nem orava para Deus, ele orava para si mesmo. Ele orava, como diz o pastor Hernandes, diante do espelho, cantava o hino, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Né? Então é desse jeito. Agora, irmãos, nós temos outras alianças. Por exemplo, quando Deus mandou o dilúvio, certo? Ele fez uma aliança com Noé. O mundo seria restaurado, reconstruído, e ele então diz que não destruiria mais o mundo com água. Eu não sei o que é pior. Ele diz que vai ser com fogo. Pedro diz lá, né? Mas com água não. E aí ele põe um sinal externo. Qual é esse sinal? O arco-íris. O sinal que está aí. Um sinal visível que aponta para uma aliança, para uma promessa que Deus fez. Agora vamos, por favor, para Gênesis. Gênesis capítulo 17. Se a aliança da graça, ela cobre o Antigo e o Novo Testamento, não existe 2 povos de Deus. Só existe um povo de Deus. Certo? Só existe uma igreja. Então, por exemplo, lá em Apocalipse 5, diz lá naquele cântico que o Cordeiro de Deus é digno de abrir porque ele comprou com seu próprio sangue gente de toda tribo, língua e nação. No Antigo Testamento, a igreja estava restrita aos judeus, porque eles também não cumpriram o papel missionário como povo. Quando Jesus vem, Jesus vem para mostrar que agora os gentios estariam fazendo parte da igreja. Eu queria que você fosse para Gênesis. Vamos começar pelo 12. Gênesis 12. Deus faz uma aliança com Abraão. Aqui já é a revelação progressiva dessa aliança da graça. Deus, a partir de Abraão, vai construir um povo, e desse povo vai vir quem? O Messias, Jesus. Então, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei o quê? Uma nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus promete aqui a Abraão uma terra, um nome e uma nação. E aí você vai observar que Deus vai cumprir isso através da vida de Abraão. Você vai lá para o capítulo 15, né? De Gênesis. Gênesis 15. No versículo 6, o que é que diz aí? Gênesis 15, 6, o que é que diz? Ele creu no Senhor. Então preste atenção. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi o quê? Imputado. Então ele não foi imputado as obras dele, a obediência dele, mas porque ele creu. Isso se chama no Novo Testamento de justificação pela fé. Então, se a gente fosse aqui, nesse versículo, Abraão se converte. Certo? Ele é aqui alguém que se converteu. Vamos para o capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já era teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Agora, versículo 7, o que é que diz aí? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança o quê? Perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência e terás tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele repete aqui o que ele diz no capítulo 12. Mas aí, nesse texto aqui, versículo 9, veja aí. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, essa aliança que foi feita com Abraão, assim como a de Noé, ela tem um sinal externo. Qual é o sinal externo? Circuncisão. Por que foi feito no órgão reprodutor masculino? Vocês sabem, mas não vai responder, né? É porque essa aliança tem como objetivo também atingir os descendentes. Por isso que, presta atenção, presbiteriano batiza criança. Porque para ser membro do povo de Israel, precisava ser o quê? Circuncidado. Aí, veja, versículo 23 do capítulo 17. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, todos os seus escravos, nascidos da sua casa, todo mundo, até ele, 99 anos, pá! Cortou a pelanquinha do velho. Todo mundo. Ele foi circuncidado depois que creu.
Não foi a circuncisão que converteu ele. Por isso que a circuncisão, ela é substituída na igreja pelo batismo. Tá certo? Por quê? Porque a circuncisão você só faz uma vez. Batismo também é só uma vez. Então o sacramento para entrar na igreja, como é que o sujeito era identificado como membro do povo de Deus no Antigo Testamento? Circuncisão. Agora, como é que era a verificação? Eu não sei. Isso aí é pergunta difícil. Eu não sei como é que é. Fazia lá o exame e tal, para ver se o cara era mesmo. Se não, segue o raciocínio, tá? Eu vou chegar lá. Vamos para... por favor, Romanos capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Aí veja o texto de Gênesis 15. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justificou o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aí vai dizer também de Davi. São dois exemplos de justificação pela fé no Antigo Testamento. Então veja bem, a circuncisão no Antigo Testamento tinha dois sentidos. Tinha o sinal externo, que identificava o povo. Por que nós batizamos as nossas crianças, irmãos? Elas não aceitaram Jesus, não ouviram o sermão. Só que pelo fato dela ser nascida de pais crentes, existe essa aliança que Deus quer ser, tá certo? O Deus dos nossos descendentes. E aí a gente batiza, não pela fé da criança, mas por causa da fé dos pais. É tanto que Abraão circuncidou Ismael, depois nasceu Isaac, circuncidou Isaac. Por isso que Jesus foi levado para ser circuncidado. A circuncisão era uma identificação visível ou externa, um sinal externo, mas esse sinal tem também um sentido espiritual. Abra a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. As promessas, isso, discurso de Moisés, tá? 36. O que diz lá? 36. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então a circuncisão também, aqui fala a circuncisão que é do coração. Veja lá, Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Jeremias 4, 4. O que diz lá? Acharam aí? Vamos ler juntos aí? O que diz? Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai-vos, o vosso, ó homem de Judá e morador de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e não haja com apague por causa da malícia das vossas obras. Interessante isso aqui. Agora vamos para Romanos, capítulo 2, versículo 29. O que diz? Porém,
Judeu é aquele que é interiormente. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens. O que significa isso? Significa que você pode ter um judeu circuncidado, mas incrédulo. Você pode ter um judeu circuncidado externamente e internamente. A circuncisão se torna um símbolo da regeneração, da conversão. E substitui, porque Jesus era judeu. Ele diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... Então, qual é a forma no Novo Testamento, na aliança da graça, para o sujeito ser identificado como membro da igreja de Deus? O batismo. Então, o batismo substitui a circuncisão. Você se lembra lá em Atos, capítulo 15, que quando os gentios estavam se convertendo, os judaizantes queriam circuncidar os crentes gentios, e o concílio falou, não, senhor. A circuncisão é no coração. Eu estou colocando isso, irmãos, para a gente chegar aqui em Josué. Não dá tempo, mas a aliança da graça, ela vai ter 2 sacramentos. Assim como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quais eram os 2 sacramentos? A circuncisão, que era uma vez só, irrepetível, e que era a forma da pessoa ser identificada ou fazer parte do povo de Deus, que estava restrito à nação de Israel. Agora, o batismo é todas as vezes que o sujeito crê em Cristo. Lembra daquele eunuco que foi evangelizado por Filipe? E Filipe explica para ele Isaías 53, ele se converte e deu a água aí, o que falta para ser batizado? Aí desceram da carruagem e o cara foi o quê? Batizado. Batizado. Então o batismo e a circuncisão, para nós aliancistas, é uma continuidade. Assim como a Páscoa celebrava o quê? Celebrava a saída do povo do Egito, a libertação do povo. E essa libertação se deu através do sacrifício do cordeiro. Lembra disso, da 10ª praga? Por isso que a Páscoa é celebrada. Por isso que não se come peru na Páscoa judaica. Come carneiro. Porque o cordeiro foi morto. E porque o cordeiro foi morto, o povo recebeu o livramento, a proteção. Aí, gente, vamos para Mateus 26. Mateus 26. Começa no versículo 17 a 20. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: ó, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram com Jesus, lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Jesus era judeu? Seus discípulos eram judeus? Chegou o calendário judaico, tem que celebrar o quê? A Páscoa. Só que a Páscoa judaica celebrava a saída do Egito, mas apontava para quem? Para o Messias,
que viria. Por isso que Jesus, ele faz a transição. Veja o que Jesus faz. Então, Mateus 26. Eu acho que não foi uma Páscoa muito agradável, não, mas, né, que na noite em que ele foi traído. Chegada a tarde, versículo 20, pôs-se ele à mesa com os 12, e enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo que um dentre vós o que me trairá. Aí você imagina a confusão. Mesmo na confusão. E eles, muitíssimos contristados, começavam a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas é daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que eu traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? A resposta de Jesus: mestre, respondeu Jesus: tu o disseste. Aí, versículo 26. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Jesus toma, então, 2 elementos da Páscoa. Que a Páscoa tinha carneiro, tinha ervas amargas, tinha pão ácido. Ele pega o pão e o vinho. E aí ele diz, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue o que dá? Nova aliança. A velha aliança foi com Moisés. A aliança das obras, não a aliança preparatória. Agora vem a aliança da graça. Porque isso é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então aqui Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5, 7. E por favor, não me pergunte no Instagram, porque crente celebra Páscoa. Eu celebro tudo, eu celebro Páscoa, São João, eu como pamonha no São João. Se precisar botar batata na fogueira, eu vou pôr e como. E isso não altera a minha fé em nada. Agora eu não vou fazer festa de São João na igreja. Certo? Tem festa junina, tem festa joanina, e aí o que você quiser botar o nome. Eu fui criado na Bahia, tinha festa de São João, não tinha problema nenhum. Certo? Tinha aquelas quadrilhas lá, dançava, cultural, não sei o quê, papapá. Fazia a missa lá de São João na Igreja Católica. E era bom porque a gente era crente, não fazia fogueira. Mas eu saía sentando na fogueira dos outros. Uma batata doce, assada na fogueira, não tem coisa melhor. Aí antes você dá graças e fala: se tiver algum demônio aqui, sai que eu vai morder. Assim, pastor, só como acarajé? Como acarajé, sim. E com pimenta, com camarão palha. Ah, mas tem demônio. Eu falei: então avisa que tem 10 segundos para sair. Eu vou dar uma mordida nele. Tem gente que... a vida é tão complicada. O cara não obedece às coisas tão claras na Bíblia, fica inventando. Inventando. Certo? Tem João Batista? Tem João Batista. João Batista nasceu... Está na Bíblia lá, que ele nasceu 6 meses antes. Por isso que São João Batista é, no calendário cristão, em junho. E Natal em dezembro, 6 meses depois. Mas nós não... Alguém celebra João Batista aqui, pelo amor de Deus? Agora nós vamos deixar de comer milho. Porque lá no Nordeste, o milho, ele é plantado na festa de São José. E geralmente chove. Aí planta o milho. E colhe em junho. Então eu não vou comer pamonha, canjica, não sei o quê, porque São João, não sei o quê, porque tem crente. Ah, mas escandaliza. Você está muito fraco para escandalizar com comida.
Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas entrou no assunto aí. 1 Coríntios 5, 7, o que é que diz aí? O que é que diz? Como sois de fato, pois também Cristo. Quando a gente celebra a Páscoa aqui em Pinheiros, a gente celebra quem? Cristo. A gente canta os hinos relacionados à crucificação dele, à ressurreição dele. Eu não sou judeu, eu estou celebrando a Cristo, que é o nosso Cordeiro, o quê? Pascal. Então, crente celebra a Páscoa não no sentido judaico, mas no sentido cristão. É só isso. Ah, pastor, e Natal, Jesus nasceu. Meu irmão, eu não sei se nasceu 25 de dezembro, mas nasceu. Então, a data que nós comemoramos o Natal é 25. Ah, mas isso foi porque Constantino, não sei o quê. Ele não está vivo? A gente comemora aniversário de quem já morreu? Então, pronto. Aproveita o Natal para a gente... Quer saber de Papai Noel? Ah, papai... Meu irmão, eu não tenho compromisso com o Papai Noel, nós temos compromisso com Jesus, né? Agora o povo inventa, ave de Natal. Não. Quando eu cheguei aqui, botaram ave de Natal lá no templo antigo, era uma ave, não era nenhuma ave dessa, era um pinheirinho, assim, botaram as bolinhas. O irmão chegou lá, um presbítero, quase me bate. Meu irmão, por isso? Se esse fosse o pecado da igreja, porque tem gente que vê pecado em tudo. Certo? Agora, claro que nós temos que dar testemunho. Não vamos sair por aí escandalizando os outros. Mas ficar arrumando pecado, mas não tem pecado, já basta o que tem. Não é assim? Vamos lá. Josué. O que Josué faz? Nós não podemos, veja bem, Deus disse assim, vocês não podem conquistar, que eu vou dar terra para vocês, serão vitórias sobrenaturais, miraculosas, espirituais, se vocês não arrumarem a vida de vocês. Então o que eles fizeram? Rapaz, deve ter dado um trabalho para Josué. E fez, não fez faca não, fez umas facas de pedra. Está doendo aí? E, todos do sexo masculino que nasceram no deserto foram circuncidados. Depois disso, eles celebraram o quê? A Páscoa. Aqui estão os dois sacramentos. Um lembra a saída, né? Um lembra a conversão, o momento em que eu passei a fazer parte do povo de Deus, ou por nascimento, ou por conversão. Segundo, a celebração da saída do Egito e também apontando para Cristo. Aqui hoje, a gente vai celebrar, já celebrou, a gente lembra a cruz e lembra o quê? A segunda vinda. Então, a circuncisão continua no batismo, a Páscoa continua na ceia do Senhor. Vocês entenderam ou não? Tudo aponta para Cristo. Tudo tem um sentido espiritual. Nada disso pode ser transformado em uma tradição religiosa. Mas ele tem um sentido e um significado espiritual. E a Páscoa olha para trás e vê a libertação do Egito. Olha para frente e vê Jesus como nosso Cordeiro Pascal. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, não de Israel, que tira o pecado do mundo. A ceia olha para a cruz, para trás, a ceia olha para frente, segunda vinda de Jesus. Então,
Há um detalhe que eu queria colocar para vocês. Essa ordem. Primeiro a circuncisão, depois o quê? A Páscoa. Primeiro você batiza na igreja, como cristão. Depois você participa da mesa do Senhor. Deu para entender? Porque está estabelecido também. Veja lá para mim, por favor, em Êxodo. Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 43. Êxodo 12, 43. Disse mais, quem foi que disse? O Senhor a Moisés e a Arão. Esta é o quê? Nenhum. Então presta atenção, o cara que não é crente, que não é convertido, que não é... pode chegar aqui e tomar Santa Ceia, não. A ceia é para crente, não é para o incrédulo. Aí o que diz? Porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o teres o quê? Circuncidado, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela, o cordeiro há de ser comido na sua casa. Agora, versículo 48, lê comigo. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então se chegará e observará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Lembra que na Reforma Calvino quebrou o pau lá em Genebra, porque os caras que viviam no mundo, na baderna, chegaram domingo e iam tomar Santa Ceia. Não, aqui não. Isso é importante, irmãos, a gente entender. Marcos 16. Assim como a circuncisão não salva, batismo também não salva, tá? Não importa a quantidade da água que você tomou. Foi por imersão. Porque a água não lava pecado. Marcos 16, 15, e diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Pregar para quem? Toda criatura. Isso aqui é nós temos que fazer isso. Departamento de vendas. É tirar pedido. Ah, pastor, e se o cara não foi eleito? Isso aí não é problema nosso. Departamento de cadastro, lá no céu. Livro da vida. Você tem acesso? Não. Se eu tivesse uma cópia, eu só pregava para eleito. Sai da minha frente, sai. Vem cá, você está eleito daqui, converte. A gente não ia gastar tempo. Mas a gente ia ser tão... Por isso que a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar a igreja toda. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Muita gente pode pegar esse versículo aqui e dizer assim, quem crê e for batizado será o quê? E se não for batizado? Será salvo ou não? Se crê, o que garante a salvação é a fé ou o batismo? A fé. O ladrão na cruz, batizou? Deu dízimo? Ajudou aqui no galpão? Nada, desgramado. Passou a vida roubando. Estava sendo morto ali e o desgraçado morreu ao lado do Salvador. Pensa num sujeito eleito, esse aí foi eleito. Então, batismo não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Tá certo, gente? Então, Josué, nós vamos ver, porque semana que vem, eu não vou estar aqui não, é o pastor Hernandes.
nós vamos com Josué lutar em Jericó. E vamos cantar aquele canto, vem com Josué. Você vai ver que vitória, que guerra espetacular. Né? E você vai ver que realmente é Deus que está dando a terra para o povo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Senhor Deus, é muito bom saber que a nossa salvação está segura no Senhor. É pela graça que somos salvos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de gratidão a Ti, de santidade, de obediência, de fé, de dependência do Senhor. Venha nos dar também maturidade, crescimento espiritual. Que nós não percamos tempo com discussões vãs que não acrescentam absolutamente nada. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.